UFMG assina acordo com a Comissão Estadual da Verdade. E ainda hoje o Diário UFMG com as últimas notícias e o Fica Dica Nutrição. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Mais um importante passo em busca da memória e da dignidade das vítimas da ditadura no Brasil. Na tarde de ontem, o reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramires, assinou um acordo com a Comissão Estadual da Verdade. Bruno Camargos acompanhou o evento. Boa tarde. O acordo foi assinado na tarde de ontem pelo reitor Jaime Arturo Ramires e a presidente da Comissão da Verdade em Minas Gerais, Maria Celina Albano. A UFMG vai colaborar com informações e documentos sobre a ditadura militar. Normalmente, essas informações estão sob a guarda ou da própria instituição ou de grupos de pesquisa que têm como objeto de estudo o período que se estendeu de 64 a 85 no nosso país. Nós vamos ainda estabelecer a maneira como a Comissão da Verdade, o que ela vai querer analisar, o que ela vai solicitar de informação e quais pessoas ela vai solicitar uma entrevista ou um depoimento ou esclarecimento sobre essas questões. Eu acho que é muito importante saber que aqui foi, olha, sem exagero, foi um campo de batalha. Um movimento mais forte ficava no centro da cidade, então era questão. E aí a gente lutava, a ideia de campus é para desagregar, mas o campus hoje você vê, é um espaço fantástico, né? A Comissão Estadual da Verdade em Minas Gerais foi criada para acompanhar e contribuir com a Comissão Nacional. Ela vai ter 2 anos para a conclusão dos trabalhos. Para a comissão, ter acesso a esses trabalhos seria fundamental. Para a universidade acompanhar e contribuir com o trabalho de restabelecer a verdade, sabe, de colocar em questão quais foram, sabe assim, os crimes cometidos contra os direitos fundamentais dos cidadãos no nosso país, também é uma tarefa fundamental. Para Elis Starling, membro da Comissão Nacional da Verdade, o trabalho realizado por estudantes e pesquisadores da universidade tem contribuído de forma importante para o trabalho das comissões. Um exemplo que eu acho bacanésimo, uma pesquisa da UFMG, de estudante de graduação, que fez o primeiro levantamento dos quartéis no Brasil inteiro, dos espaços onde ocorreram tortura. Ele localizou a prática de tortura na Universidade Rural do Rio de Janeiro. E aí lá eles criaram uma Comissão da Verdade na universidade a partir do trabalho produzido pela UFMG. Eu diria para vocês que a UFMG hoje, ela tem talvez um acervo de material inédito sobre a ditadura que nenhuma outra universidade tem. Alimentação e saúde. Ao longo desta semana, o Fica Dica traz recomendações de nutrição. Na dica de hoje, as dietas alternativas. O vegetarianismo está em alta, né, cada vez mais comum, e a gente tem de fato diferença sim. A gente tem aquele indivíduo que é vegano, que não consome nenhuma fonte de proteína animal, então ele não vai comer carne, não vai comer ovo, não vai comer queijo, não vai comer leite. E tem os ovo-lacto-vegetarianos, que são aqueles que vão excluir somente a carne, né, carne vermelha, o peixe também, as aves, entra tudo. Tem aqueles que não vão consumir ovo, mas vão consumir o leite, por exemplo, os lacto-vegetarianos, ou o inverso. As pessoas optam pelo vegetarianismo por diversos motivos, né? Por questões éticas, por questões religiosas, de família, e isso é uma opção do indivíduo e a gente tem que incentivá-lo a seguir isso, mas tendo, claro, atenção à alimentação. Bom, essas pessoas que não restringem leite e ovos, eles têm um menor risco de deficiência, porque eles conseguem consumir importantes nutrientes por essas fontes. Então, a gente vai preocupar com esses indivíduos lacto-ovo-vegetarianos, né, que consomem o leite e o ovo, mas não consomem a carne, mas com o ferro, porque a nossa principal fonte de ferro de melhor qualidade é a carne, então eles não vão ter essa opção. Então, normalmente, eles têm que consumir mais ferro para conseguir ter a absorção que uma pessoa que consome carne, por exemplo, tem. E aí, algumas associações dietéticas favorecem bastante. Então, comer, por exemplo, feijão, que é uma boa fonte de ferro vegetal,
associada à vitamina C, por exemplo, ou a algum ácido orgânico do tipo ácido cítrico, ácido málico, encontrado nas frutas cítricas e na maçã e na pera, por exemplo, auxiliam a absorção desse ferro, que naturalmente não é tão biodisponível, mas quando a gente acrescenta esses componentes, facilita a absorção. Cálcio e polifenóis presentes nos chás, por exemplo, e no café, diminuem a absorção do ferro vegetal. Então, consumir, por exemplo, um chá ou um café depois do almoço não é uma boa, porque a gente consome feijão, por exemplo, nessa refeição, ou a soja, que são boas fontes de ferro, ou os vegetais verdes escuros de um modo geral, e se tiver esses outros alimentos, a gente diminui como a gente absorve esse ferro. Então, só esse tipo de colocação, né, de outros componentes para favorecer a absorção de ferro é uma possibilidade. Um outro nutriente crítico é o zinco, que também é uma importante fonte nas carnes. Incluir zinco também presente nas leguminosas ou nas castanhas, juntamente a uma fonte de vitamina C, também é uma opção para aumentar a disponibilidade. Bom, se a gente está falando de veganos, ou seja, não consomem nenhuma fonte de proteína animal, a gente tem, além desses dois nutrientes críticos, um outro problema, que seria o cálcio. Então, o cálcio, principalmente presente nos leites e derivados, não vai ser consumido por esse sujeito, sendo que o leite de soja, por exemplo, natural, não é fonte de cálcio. Mas a gente tem essas bebidas à base de soja enriquecidas com cálcio, então o consumidor fica atento ao rótulo se esse produto que está sendo consumido, seja ele o leite de soja, se ele está enriquecido com cálcio, né? Porque de fato as nossas fontes vegetais são piores, mas a gente tem aí o espinafre como uma boa opção, o brócolis como uma boa opção de cálcio também, mas optar por esses alimentos enriquecidos. E a vitamina B12, que aí sim, infelizmente, a gente não consegue por outra fonte alimentar. A vitamina B12 é somente de origem animal, então o indivíduo já vegetariano há mais tempo, vegano há mais tempo, necessita de suplementação de vitamina B12. A gente até consegue ter uma reserva de 3 a 5 anos de vitamina B12 no fígado, então pessoas que acabaram de virar veganos provavelmente não terão deficiência, mas isso a longo prazo necessita de uma suplementação. Os riscos da deficiência, as consequências normalmente vêm com alterações do sistema nervoso, esquecimento, né, dificuldade de atenção, pode ir até um caso mais grave, e uma anemia que também está associada à deficiência de vitamina B12. Então esses são os nutrientes mais críticos. Com uma orientação profissional do nutricionista é perfeitamente possível ser vegetariano e ser saudável e não ter deficiência nutricional. Amanhã a dica é sobre como regular o intestino. Não perca! Diário UFMG. Com toda a simpatia e alegria, Carolina Moura já está na redação da TV com as últimas notícias da universidade. Muito obrigada, Franco. Boa noite a todos. Você é seguro a dirigir? Acontece a partir de hoje na Escola de Engenharia da UFMG o programa Michelin Best Driver, que vai premiar com carro o motorista universitário mais seguro do país. O programa tem a proposta de monitorar os automóveis dos estudantes inscritos e serão monitorados o nível de segurança através do método da telemetria. As inscrições são limitadas a 130 universitários e podem ser feitas amanhã, segunda e terça-feira na própria escola. Mais detalhes da programação completa você confere no site que aparece na tela. E a Escola de Belas Artes da UFMG abre hoje a Mostra de Fotografia EBA 2014. No evento serão expostas diferentes propostas de composição fotográfica e entre os trabalhos que fazem parte da segunda edição da Mostra estão produções de estudantes da escola e também do curso de Comunicação Social da Fafiche. E o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Naturais, o CAD1, é finalista do prêmio O Melhor da Arquitetura, organizado pela revista Arquitetura e Construção. O projeto concorre na categoria Escolas e Universidades. Para vencer a competição, o CAD depende de votos online. Você pode votar pelo site www.abr-casa.com.br/prêmio. E acontece neste momento no Conservatório UFMG o concerto de flauta e piano com os músicos Geisa Felipe e Alisson Scopel. O espetáculo é gratuito e integra a série de concertos Conexões Musicais que convida artistas de diversos gêneros e localidades. Para conhecer os próximos artistas a se apresentarem, basta entrar no site www.ufmg.br/conservatório. Eu volto amanhã com mais notícias. Obrigado, Carolina. Os estereótipos dentro da UFMG. Hoje vai ao ar a segunda reportagem da nossa série. Nós vamos saber como os estudantes lidam com a religiosidade. O
Brasil é um Estado laico, ou seja, tem uma posição neutra no campo religioso, não apoiando ou discriminando qualquer religião. De acordo com pesquisa do IBGE, em 2010, 64,6% da população brasileira era católica, 22,2% evangélica e 2% espírita. E aqui no ambiente acadêmico nós vemos um reflexo dessa diversidade de religiões. Semanalmente, grupos se reúnem para discutir a temática, como é o caso da Associação Bíblica Universitária. Daniela é líder do núcleo da associação no Instituto de Geociências da UFMG. A gente faz o estudo bíblico indutivo. Então, a ideia do estudo bíblico indutivo é que a gente não dê a resposta pronta para a pessoa, mas deixe ela descobrir o texto por ela mesma. Eu acho que a universidade é um lugar ideal para mostrar isso, porque você tem pessoas que estão estudando, que estão o tempo todo descobrindo novos paradigmas, sabe? Abrindo a cabeça para novas ideias. Como estudante, a gente pode chegar a virar um professor, fazer produção acadêmica e tá colocando nossas crenças naquilo, no sentido de mostrar mesmo que o cristianismo não é uma crença antiquada, não é nada irracional, sabe? A história de Daniela com a religião começou há muito tempo. Antes de ser evangelizada, ela era ateia e a fundadora da Aliança Estudantil Secularista da UFMG. E buscando compreender mais sobre as religiões, passou a frequentar as reuniões da ABU. Tocada pelo cristianismo, a estudante saiu da Aliança Secularista. Mas o primeiro grupo do Brasil existe até hoje. A Aliança é um grupo de estudantes que tem interesse em discutir e demonstrar seu posicionamento sobre o Estado laico, sobre questões de ética, sobre religiosidade, sobre ateísmo e tudo que está ao entorno disso. Quando há alguma questão política ou legislativa sobre aborto, ou sobre direitos homossexuais, ou sobre qualquer uma dessas questões éticas que acabam sendo polêmicas em alguma medida, a gente sempre percebe como que a religião influi nessas questões. Nas reuniões, a maioria dos membros ateus, humanistas, seculares ou céticos, de alguma forma, mas com presença de religiosos também. Então, o meu interesse principal pela Aliança era poder estabelecer esse diálogo. Enquanto a Aliança discute a religião e o Estado laico e debate questões éticas que tangem ambas instituições, o grupo de Espiritismo estuda a codificação de Allan Kardec para compreender melhor o lugar no mundo. 3 semanas do mês, nós estudamos o tema relacionado a esse mês. Por exemplo, codificação da doutrina. Então, a gente estuda os livros que Allan Kardec codificou, a gente estuda o processo da codificação inteira em 3 semanas. E na última semana, a gente faz um estudo artístico. A gente traz violão, ou então uma técnica de desenho, de teatro, de dança, e produzimos trabalhos artísticos para serem exibidos nos eventos semestrais. E esse estudo artístico ele é muito interessante porque ele integra as pessoas. Chega ao fim o Circuito UFMG. Boa noite e fique agora com Renata Valentim e o programa Movimento. Até amanhã.